mais longe do que seus pais alcançariam. Amém, queridos? Então, hoje, o título da palavra é o Deus da família, ela é a 1 de 3, e nós vamos tratar sobre a masculinidade. Amém? Abram suas Bíblias comigo em Josué, capítulo 24, versículo 15. Hoje é noite de falar sobre sacerdócio. Josué 24, 15. A minha versão é NVI, é a que está aparecendo no telão também. Se você tem outra versão, você vai conseguir acompanhar bem, amém? Diz o seguinte a palavra de Deus, amados. Se, porém, não agrada a vocês servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso essa noite de forma profética, levanta a mão, declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você está do lado de um familiar, se você está do lado da sua esposa, vira para ele e declara com fé e diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, a verdade é que servir a Deus é muito mais, tem um significado muito mais profundo do que você ir para a igreja no domingo ou você fazer parte de algum ministério. A verdade é que servir a Deus, como eu sempre tenho falado no altar, é um projeto geracional. Queridos, eu não vou dizer para você que servir a Deus sozinho, como o único cristão da casa, não faz sentido. Pelo contrário, faz muito sentido. Até porque o nosso Senhor Jesus falou que Ele faria com que em cada casa um cresce e outro não. Porém, amados, faz muito mais sentido e é muito melhor quando nós servimos em família. Porque quando nós servimos em família, nós não temos somente a alegria e a esperança no futuro, naquela salvação que há de se manifestar, mas nós podemos ter o sentimento de que nós estamos construindo hoje, já, agora, aqui, através dos nossos relacionamentos familiares, algo que vai durar por além da nossa vida. Eu gosto muito de um pastor, muito amigo meu, que ele disse que uma vez ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus mostrou para ele a casa dos netos dele. E na casa dos netos dele tinha a foto dele e da esposa dele. E Deus falava para ele que os netos dele e os bisnetos dele honrariam aquele casal como o casal que teria começado uma nova história na linhagem deles. Que antes dele era dor e destruição, antes daquele casal era tristeza, amargura e ferida, mas a partir daquele casal haveria um projeto de restauração que tocaria gerações. Agora para pensar, irmão, nós somos felizes porque servimos a Jesus, amém? Agora, para imaginar como nós seríamos muito mais felizes se nós pudéssemos ver os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos servindo a Jesus. É essa a promessa de Deus para nós. É isso que Deus quer para nós. Deus não quer que pare em você. Amém, queridos? Porém, é sempre uma escolha. Como havia aqui com o povo de Israel, no final do livro de Josué. E a escolha é, querido, você pode fazer 3 coisas. Entenda uma coisa, todo dia, quando você acorda de manhã, é como se você estivesse em uma encruzilhada, e essa encruzilhada tivesse 3 caminhos, além do qual você veio. E o primeiro deles é você voltar para o lugar de onde você veio antes. Você pode voltar a servir os deuses além do Eufrates. Você pode simplesmente abandonar a caminhada e voltar a ser quem você era. Porém, eu acredito que nenhum de nós que estamos aqui vê o nosso cristianismo com prazo de validade. Nenhum de nós que estamos aqui se vê cristão por um dia, um mês, um ano ou uma década. Nós queremos servir ao Senhor por toda a nossa vida e viver com o Senhor por toda a eternidade. Amém? Então, isso está fora de cogitação. Existe um outro caminho. E o outro caminho é nós começarmos a servir os deuses dos amorreus. E servir os deuses dos amorreus é dizer, a vida que eu vivia não faz sentido,
Mas a vida com Deus não está boa, então eu vou buscar uma vida de autossuficiência. Eu não vou viver o que eu vivia, mas agora eu vou tentar ser o meu próprio Deus, eu vou largar a presença de Deus, eu vou deliberadamente mandar no meu próprio nariz. E, queridos, eu nem preciso dizer para você que essa foi a escolha de Satanás. Então, se você decidir seguir por esse caminho, querido, eu posso desde já dizer para você que não vai ser um bom caminho. Mas existe um terceiro caminho, que é o caminho que Josué escolheu, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho falado sobre isso, eu tenho falado sobre servir ao Senhor esses últimos dias. E eu tenho falado que servir ao Senhor, queridos, entenda, eu não estou dizendo que não é emocionante, mas você não pode ser refém das suas emoções, e nem dos seus sentimentos, e imaginar que todos os dias servir ao Senhor seja como se você estivesse entrando numa montanha russa e tendo fortes emoções. Existe um problema na nossa geração, que a nossa geração sempre quer viver como se estivesse numa montanha-russa do Beto Carreiro, vivendo fortes emoções. Não é assim que funciona. Muitas vezes Deus vai nos levar a construir na nossa rotina, no nosso dia a dia. Inclusive hoje nós temos a mania de desprezar todas as coisas nas quais, ou todos os lugares nos quais nós devemos construir coisas de valor. Como, por exemplo, a rotina. Amado, todo mundo quer sair da rotina, mas ninguém para pensar como é importante você construir uma caminhada de valor na rotina. Todo mundo pensa em ir para uma grande conferência, um grande congresso, numa grande igreja com grandes pastores, mas poucas pessoas param para pensar o como é importante essa caminhada de domingo a domingo, você está servindo a Deus, vindo para o culto e ouvindo a palavra dEle. Sabe por quê, irmão? Eu vou te dar uma ilustração que você vai entender. Quantos aqui foram para um bom restaurante hoje? Hoje. Alguém aqui hoje foi para um bom restaurante? Não? Beleza. Quantos aqui foram para um bom restaurante na última semana? Por favor, levanta a mão. Tem alguém? Ótimo, já temos algumas pessoas que foram para um bom restaurante na última semana. Quantos aqui foram para um bom restaurante no último mês? Levanta a mão. Alguém? Perfeito. No último ano? Ótimo. Glória a Deus, né, irmão? Uma vezinha por ano tá bom, né? Quantos aqui nem lembram da última vez, pelo amor de Deus? Levanta a mão, misericórdia. Gente, é ótimo ir para um bom restaurante. Todos vocês lembram do que vocês viveram. Vocês lembram que vocês foram para um lugar especial, comeram uma comida especial. E se eu perguntar para vocês o que vocês comeram a última vez que vocês foram num bom restaurante, com certeza vocês vão lembrar. Porém, se eu perguntar para você, irmão, o que foi a tua janta da terça-feira passada, quantos aqui vão me dizer? O que você comeu passando essa terça? Eu vou piorar um pouco. Na outra. Quem lembra? Sabe por quê, irmão? Com Deus é a mesma coisa. Nós não podemos ficar esperando ir para os bons restaurantes para nos relacionar com Deus. O que nos sustenta é o alimento diário. O que nos sustenta como cristãos é nós irmos para o culto, é nós lermos a Bíblia nas nossas casas, é nós orarmos nas nossas casas, é alimento diário. Daí é claro que vai ter o plus, é claro que vai ter o retiro, é claro que vai ter o congresso, é claro que vai ter a conferência, é claro que vai ter a visita do pastor top das galáxias, tudo isso, irmão. Mas tudo isso é apenas um grande evento, como se nós estivéssemos indo para o restaurante. Então, queridos, nós precisamos aprender a servir ao Senhor no nosso dia a dia, e esse é o primeiro ponto. Agora, veja o que o Senhor fala lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Por favor, abra comigo. Amém? Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Diz o seguinte a palavra de Deus: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Amarre-a como um sinal nos seus braços e prenda na testa. Escreva no batente das suas portas, nas suas casas e nos seus portões.
Existe um convite de Deus para que nós venhamos insistir e persistir em servi-lo dia após dia, para que a presença dele venha se manifestar, não somente com poder, queridos, mas com consistência na nossa vida. Entenda, irmão, esse convite de Deus diz o seguinte para você: Deus está interessado que você viva um milagre, amém? Mas Deus não quer que você viva de milagre em milagre. Nós nos alegramos muito com o Celso e a Rafa, meu Deus, fazia alguns anos que nós orávamos por essa criança. E hoje nós estamos aqui, nós celebramos, nós gritamos, nós nos alegramos pelo milagre. E eu não quero diminuir o momento do milagre. O que eu quero dizer para você, querido, é que Deus quer mais do que uma experiência sobrenatural na sua vida. Deus quer ser mais do que uma boa história na sua vida. Deus quer ser o seu amigo. Deus quer estar com você a todo momento. Existe um convite de Deus para que nós venhamos construir com Ele um relacionamento. Amém, queridos? E não existe forma melhor de nós nos relacionarmos com Deus do que se nós vivermos em integridade uns com os outros. E não existe melhor lugar para nós aprendermos a viver em integridade uns com os outros do que na nossa casa. Porque já dizia minha boa mamãe, que hoje está me assistindo pela live, costume de casa vai a... Só para mim que falaram isso, gente. Costume de casa vai à praça. Então, o que você é em casa, você vai ser com os outros. Não é assim que funciona? Então, vamos lá, querido. Nós vamos dividir a nossa palavra, como eu já falei. Nós vamos tratar do papel do marido, nós vamos tratar do papel da esposa e depois nós vamos tratar do papel dos filhos. E quando nós falarmos de filhos, nós vamos falar da relação entre pais e filhos. Então, hoje, eu não vou me ater à figura do pai. Amém, queridos? Beleza? Vamos lá. Marcos, capítulo 10, versículos 6 ao 9. Primeira coisa que nós vamos fazer essa noite, nós vamos definir qual é o papel do marido. Amém, queridos? Ok. Marcos, capítulo 10, do 6 ao 9, diz o seguinte: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E a pergunta que eu faço para você é: por que é o homem que deixa pai e mãe para se unir à mulher, e não é a mulher que deixa pai e mãe para se unir ao homem? Porque nós sempre pensamos o seguinte: nós como cristãos, nós sabemos, nós temos a certeza que os homens foram feitos para serem os sacerdotes, os cuidadores de suas famílias, amém? Perfeito. Então, se o homem é o sacerdote, por que é ele que deixa o pai e a mãe para se unir à sua esposa, para se tornar com ela uma só carne? Você já parou para pensar nisso? Alguém mais já teve essa dúvida? Alguém mais já perguntou isso para o Senhor? Durante muitos anos eu me perguntei sobre isso. E esses dias eu estava orando, conversando com Deus, e o Senhor me mostrou o porquê. Querido, entenda, nós como homens, os homens que estão aqui, nós fomos feitos para sermos os sacerdotes, os líderes, os cuidadores das nossas famílias. Nós somos aqueles que têm que prover proteção, mas antes de prover proteção, nós temos que prover educação, no sentido de ensino e exemplo, e nós temos que prover as bases para a honra. Então, pense no casamento. Eu amo a figura do casamento tradicional. A gente gosta tanto de casamento, mas a gente não para pensar ou entender o porquê que a cerimônia é como ela é. Por exemplo, na figura mais tradicional do casamento, quem é que entra com a noiva? O pai. E ele entrega para o noivo, que agora vai se tornar o seu marido. Eu amo essa simbologia, queridos, porque o que Deus está dizendo através da figura do casamento é: essa menina é preciosa, eu tenho cuidado dela, eu tenho cuidado do coração dela, ela é como uma pequena joia preciosa, e ela não pode ficar sem cobertura. Então, agora chegou o momento daquele homem que cuidou dela, que se esforçou por ela, que se negou por ela,
entrega ela para um outro homem que agora vai se esforçar por ela, vai se negar por ela, vai cuidar dela e vai instruir ela. É por isso que é o homem que deixa o pai e mãe para se unir à esposa. Porque num casamento saudável, o mais maduro, num casamento saudável, o mais íntegro, o mais honrado, deve ser o homem. Porque é o homem que vai assumir o peso de uma família. É o homem que vai olhar para casa e vai dizer, cara, eu preciso dar conta. Eu preciso dar conta das finanças, e isso, gente, tem muito homem que não tem problema com isso. Porque quando você fala que o cara tem que dar conta das finanças, todo homem quer dar conta das finanças, sabe por quê? Porque ele vai usufruir das finanças também. Agora, quando você, como homem, para pensar, eu vou dar conta, eu preciso dar conta da nutrição espiritual da minha esposa, o negócio já não fica tão gostoso assim. Porque é o homem que tem que orar, é o homem que tem que ler a Bíblia, é o homem que tem que ser o exemplo para esposas e para os filhos de um relacionamento com Deus. E daí, quando nós pensamos na nutrição emocional da esposa, não fica mais tão gostoso assim. Porque é o homem que tem que olhar para a esposa como o lado mais frágil e se responsabilizar para cuidar do lado mais frágil, para que o lado mais frágil possa crescer de forma saudável e gerar filhos para a bênção. Então, quando você pensa em um homem, você tem que pensar em um homem que está disposto a entregar o seu bem-estar pelo bem-estar da sua esposa. Você tem que pensar em um homem que está disposto a aprender constantemente para ensinar, começando pela esposa e também os filhos. E você tem que pensar em um homem que está disposto a ser o provedor da casa. É assim que funciona. Sabe, queridos, no nosso tempo, é muito comum nós vermos mulheres feministas, e todo mundo reclama que as mulheres são feministas. Mas ninguém para pensar, irmão, que muitas vezes as mulheres feministas são simplesmente mulheres que foram machucadas pelos seus pais e seus maridos, e agora aprenderam a levantar a guarda, e por isso dizem, eu não preciso de homem nenhum. Vocês já pararam para pensar nisso? Sabe, e é terrível. E eu vou ser bem aberto aqui. Vou pegar onda nos pastores aí. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele estava falando para mim, pastor, então, eu penso em constituir família, mas eu penso muito nos meus filhos, com esse negócio de ideologia de gênero que está acontecendo agora, dessa onda homossexual, eu penso nos meus filhos, como é que eu vou cuidar deles, como é que eu vou ensinar eles. Eu falei para ele, filho, calma, entenda uma coisa, a homossexualidade ela não vem à toa numa geração. Geralmente acontece da seguinte forma, geralmente um homem machista vai criar uma geração feminista, e uma geração feminista vai criar uma geração homossexual, porque são disfunções que se seguem. Lembrem-se o que fala a palavra de Deus, que um abismo sempre vai chamar outro abismo. Então, amados, nós como homens, nós somos a primeira linha de proteção da nossa família. Nós somos a primeira linha de proteção das nossas gerações. Eu gosto muito de um slidezinho que passa por aí, que é o dos guarda-chuvas, que tem um guarda-chuvinha pequeno, que é os dos filhos, por cima dele tem um guarda-chuva um pouco maior, que é o da esposa, e por cima dele tem um guarda-chuva maior, cobrindo todo mundo, que é o do marido. Isso significa, irmãos, que o primeiro que tem que apanhar, o primeiro que tem que levar a pancada da vida, o primeiro que tem que dar a cara a tapa somos nós. O problema é que nós vivemos uma geração onde nós, como os homens, queremos muitas vezes ser os filhos mais velhos da nossa esposa. Nós queremos que as nossas esposas sejam as mantenedoras espirituais da casa, nós queremos que as nossas esposas orem por nós, nós queremos que as nossas esposas sejam as mantenedoras emocionais das casas. Nós temos, infelizmente, homens com síndrome de artista da Globo que participa do BBB, que eu não vou falar o nome do cara, né? Mas você já deve estar lembrando de alguns aí, porque não é só um, né? Que pede desculpa por ser homem. E nós queremos que as nossas mulheres sejam as mantenedoras das nossas emoções. Na verdade, querido, nós vivemos uma geração de um monte de bebezão, que os caras, eles crescem e eles querem o benefício do casamento, mas eles não querem o ônus do casamento. Homens que querem ter intimidade com as suas esposas, homens que querem ter o benefício de ter uma esposa que cuide da casa, mas que não querem se responsabilizar no nível de dizer, eu sou o líder da casa, eu preciso conduzir as coisas.
E é para esse lugar que Deus tem nos chamado. Existem poucas coisas tão certas como o fato de que uma geração forte pode criar homens fracos. Não estou dizendo que vai, mas ela pode criar homens fracos. Que homens fracos vão criar uma geração difícil. E gerações difíceis podem criar homens fortes. Nós estamos em uma geração, queridos, que foi muito fácil. E a tentação de você se tornar o filho mais velho da sua esposa, querido, pode ser muito grande. E você deve resistir a ela. Amém? Perfeito. Amém? Vamos lá. Efésios, esse você não precisa abrir. Efésios 5, do 25 ao 31, diz o seguinte: maridos, cada um ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Queridos, eu quero ressaltar a figura do zelo masculino. Isso está implícito na Bíblia, mas eu quero trazer a figura. Eu estava lendo essa semana para falar para vocês sobre isso, a figura de Abraão e Sara. Tem um livro chamado A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. E Flávio Josefo fala na tradição judaica sobre como Sara tratava Abraão e como Abraão tratava Sara. E, de fato, nós vamos encontrar isso em Abraão, nós vamos encontrar isso em Isaque, nós vamos encontrar esse mesmo zelo em Jacó, nós vamos encontrar esse zelo em Davi, nós vamos encontrar esse zelo em Salomão com a sunamita. O zelo do homem para com a sua esposa. E é algo que muitas vezes, queridos, eu vejo que talvez nas nossas casas tenha faltado. Sabe por quê, irmão? Porque assim tem uma dinâmica do diabo nessa geração. Aonde o homem não se sente à vontade para ser zeloso com a esposa, porque ele tem medo que a esposa se aproveite dele. E a esposa tem medo de honrar o marido, porque ela tem medo que o marido se acomode no lugar e não faça mais nada. Entende? Então essa dinâmica precisa ser quebrada. A conversa precisa ser diferente. Os dois precisam se enxergar e caminhar diferente. Os dois precisam se encaixar no lugar que Deus os colocou. E isso, irmão, entenda, você não pode esperar o outro fazer. Aí é quando eu estou dizendo, e aí eu volto ao que eu disse, se o homem é o primeiro que tem que dar a cabra-tapa, ele tem que ser o primeiro a estar disposto a sofrer, para fazer com que a dinâmica do céu seja restabelecida no casamento. E qual que é essa dinâmica que havia entre Abraão e Sara? Queridos, é lindo imaginar que a concepção de Isaque se deu de forma sobrenatural. Abraão já era um homem de avançada idade, e Sara também. E a tradição judaica conta que, numa determinada noite, Abraão entra na tenda e ele vai se encontrar com a sua mulher, e ele vai deitar com a sua esposa. E, de alguma forma sobrenatural, ele toca no rosto de sua esposa, e lá não estão mais as rugas. E ele, espantado, ele toca em Sara e ele diz: minha senhora. Porque ele achava que poderia ser outra mulher. Me arrepia pensar nisso. E ela toca no rosto de Abraão, naquele momento de intimidade, e as rugas também sumiram. Abraão agora rejuvenesce, e ela, espantada, olha para ele e diz: meu Senhor. E naquele momento, Deus faz com que aquele casal recobre a sua virilidade, a sua juventude, para que eles possam gerar Isaque. Essa honra, esse minha senhora, esse meu senhor, esse espanto, esse cuidado presente e contínuo deve existir no nosso casamento. O mundo diz que os relacionamentos esfriam, que o amor acaba. O mundo diz que o amor amadurece e fica mais frio. Querido, quero saber que amor que amadurece e fica mais frio é esse que o da minha esposa. Não, não fica frio não, irmão. Se o teu fica, me desculpa, o meu não está. Entende? Nós, como cristãos, somos chamados a viver o melhor dessa terra. Aí eu te pergunto, como é que viver o melhor dessa terra pode estar relacionado ao fato de você suportar alguém o resto da sua vida?
Não é assim que as coisas funcionam. Não é o que Deus quer. Porém, irmão, nós precisamos entender como homens, que se nós somos aqueles que Deus chamou para ser a autoridade dele aqui nessa terra, nós precisamos cuidar das nossas famílias, quanto mais da nossa esposa, do mesmo jeito que nós gostaríamos que ele cuidasse de nós. Aí eu te pergunto, irmão, como é que você quer que Deus cuide de você? Você quer um Deus brabo? Você quer um Deus ignorante? Você quer um Deus que faz tudo e que você não faz nada? Aliás, um Deus que manda você fazer tudo, você fica parado. Um Deus que só manda e você obedece. É isso que você quer? E por que é que muitas vezes nós precisamos tratar relacionamentos que chegam nesse nível? Querido, já dizia o bom e querido pastor Cláudio Duarte: irmão, se você quiser colher de noite, você tem que plantar durante o dia. E isso é uma forma muito engraçada só de dizer que nós, como maridos, precisamos renunciar a nós mesmos e entrar na vida comum do lar. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que nós, como maridos, precisamos viver a vida comum do lar. E viver a vida comum do lar, irmão, é participar com a esposa da vida do lar. Infelizmente, eu já vi, e principalmente na geração passada, que infelizmente foi o que gerou as disfunções dessa geração. Homens pensarem assim: eu trabalho, então eu já faço tudo que eu preciso fazer. O resto tudo é ela que tem que fazer. Não é assim que funciona. Eu já vi homens pensarem assim: não, o meu trabalho é botar dinheiro dentro de casa, o trabalho dela é me servir. Não. Eu já vi homens feridos dizerem: o meu trabalho é mandar, o trabalho dela é obedecer. Não é assim que funciona. Homens, entendam, Deus fez de vocês sacerdotes, então não se comportem como tiranos. Amém? Tem homens que querem fazer valer a sua autoridade pela força. Querido, a única coisa que você está dizendo é: eu sou um menino ferido, que tenho feridas, coisas para resolver lá atrás, brigaram comigo e agora eu estou passando a dor adiante. É isso que você está fazendo. Porque homens vão tratar as suas famílias de acordo com o que existe dentro do seu coração. E isso acontece, lógico, com todos. Quando é que você vê gente no mundo falando isso? Principalmente jovem, né? Aquela menininha ferida, que ela já passou pela mão de alguns rapazes, e depois, desiludida, ela diz: homem, é tudo igual. Daí, quando ela entra num relacionamento, ela lá dentro do coraçãozinho dela diz assim: agora eu vou fazer sofrer como me fizeram sofrer. Tem homem que vive da mesma forma, não fala isso, porque isso é mais próprio das mulheres, expressar esse tipo de pensamento. Mas tem homem que está só replicando as dores da sua paternidade, ou da falta dela. Tem homem que está só replicando as dores da falta de paternidade. Tem homem que está querendo criar a família de uma forma disfuncional, botando desculpa na sua história. Irmão, me desculpa. Eu sei que tem muita gente aqui com muita ferida, mas eu quero dizer que estamos juntos. Eu tenho uma história complicada também. Eu não fui criado pelo meu pai. Eu tive um pai que não me criou. Eu não tenho o sobrenome do meu pai, porque meu pai fugiu até o último momento para não me registrar. Eu fui eu fui registrado no dia errado. Eu sou do dia 27 de outubro, registrado no dia 9 de dezembro, porque minha mãe ficou esperando meu pai não me registrou. Eu lembro até hoje que eu tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade, o meu pai me prometia de levar para a praia, eu ficava dias inteiros no portão da frente de casa, agarrado na grade, esperando meu pai chegar e meu pai não vinha. Quando finalmente meu pai vai morar comigo, eu já tenho 24, 25 anos, o meu pai, em um dos últimos dias dele, diz assim: você não é meu filho. Coisa que eu já tinha amado ele, perdoado ele. Coisa que ele já tinha até se convertido, mas ele estava num momento de devaneio, e é claro que eu perdoei. Então eu sei o que é falar de dor de pai. Agora eu nunca vou poder pegar as dores que eu sofri e passar isso para a próxima geração. Eu nunca vou poder pegar o fato de que o meu pai não soube tratar a minha mãe como mulher honrada, ou nem mesmo a sua esposa, já que meu pai teve um caso com a minha mãe. E ele nunca tratou nenhuma das duas de forma digna. E eu não posso usar isso de desculpa para dizer: eu tenho uma ferida. Meu pai me ensinou, é genética espiritual, então vou maltratar a minha esposa. Sabe, irmão, se você é homem, se você casou,
É porque você presumiu que você tem maturidade e responsabilidade o suficiente para você negar você mesmo e dar a vida pela sua esposa como Cristo dá a vida pela igreja. E eu estou sendo muito duro e eu escolhi falar isso num domingo à noite, para que quando você chegar em casa, você tenha a tua esposa e os teus filhos como testemunho. Para que ninguém diga que isso não foi pregado na casa. As nossas esposas são pérolas. Irmão, antes de você comprar alguma coisa para você, já experimentou comprar para a tua esposa? Antes de você botar aquela roda 19 no carro, aquela suspensão a ar, antes de você comprar o teu brinquedo novo, o teu videogame, antes de você sair para passear com os teus amigos, jogar futebol, você já parou para pensar quais são as necessidades da tua esposa e você já pensou em atender ela? Porque eu quero lembrar você o seguinte, irmão, se a tua esposa, se você é filho de Deus e a tua esposa também é filha, então você tem Deus como sogro. Se o teu sogro fosse na tua casa para ver como é que você tem tratado a tua filha, ele ia encontrar a filha dele chorando ou sorrindo? Amargurada, triste ou feliz pelo marido que ele deu para ela? Porque, amigo, seguinte, eu tenho uma filha, e o dia que eu visitar a casa da minha filha, quando ela estiver casada, eu quero saber que ela está sendo muito bem cuidada. Quero que ela cuide bem, e isso nós vamos falar na semana que vem, mas a verdade é que eu quero saber que ela está muito bem cuidada. Temos pais aqui que pensam diferentes? Eu acredito que nenhum. Não é assim que funciona? Então, irmão, você precisa se doar por ela. Você precisa se resolver, de verdade. Você precisa começar a viver uma vida que seja espelho para a sua esposa. E aqui eu também quero delimitar, irmãos, eu sei que tem coisas que são muito próprias das nossas esposas. Coisas que elas fazem com uma maestria muito maior do que a minha. Se a minha esposa vai limpar a casa e eu vou limpar a casa, a verdade é que se eu limpar a casa, depois ela vai ter que limpar a casa de novo. Porém, irmão, sempre que ela está lá, limpando a casa, e eu estou em casa, eu faço questão de estar do lado dela, ajudando, limpando, cuidando, tornando o serviço dela mais fácil, porque como ela mesma já falou para mim, ela disse, amor, a minha questão não é nem que você faça tudo como eu faço, eu só quero ter você do meu lado para eu sentir que eu não estou fazendo sozinha. Entende? Alguma outra esposa se identifica com isso? Entende? Sabe, irmão, nós precisamos aprender a tratar as nossas esposas como que elas são. Eu trato a minha esposa de princesa, de minha garota. Eu chamo ela de minha menina. Não é ela que tem que ser minha mãe, que tem que mandar eu fazer as coisas. Tem mulher mandando o marido escovar os dentes, irmão. Pelo amor de Deus. Entendeu? É verdade. Maridos, a tua esposa tem que ser a tua menina, ela tem que recostar no teu peito e sentir segurança. Ela tem que se sentir bem tratada. E é claro, como eu falei, existe uma dinâmica no casamento. E quando nós, como homens, chegamos nesse momento, a pergunta é, mas e se a minha esposa quiser só se aproveitar de mim? Irmão, eu quero dizer para você que se você quiser fazer as coisas certas, você vai ter que passar dessa fase. Não tem como ir para a próxima fase sem passar por essa. Você tem que aprender a confiar. Nós, alguns domingos atrás, falamos sobre confiança em Deus. E se nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos aprender a confiar. Porque somente quando a sua esposa confiar em você, e você confiar na sua esposa, as coisas vão começar a acontecer da forma certa. Aí, daí, queridos, nós vemos lá em 1 Pedro 3,7, também não precisa abrir, Pedro falando o seguinte, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Irmão, eu já vi muito homem reclamando do fato da mulher ser a parte mais frágil. Eu já vi muito homem dizendo, ou diferente, dizendo, minha mulher não é frágil. Esse versículo da Bíblia não se aplica a ela, ou então Deus, quando criou ela, fez diferente das outras, as outras é tudo frágil, mas minha mulher não é. Tem cara que só falta tratar a esposa assim, e aí, mano, beleza? Show? Bora, é nóis. Né? Tá vendo aquele tronco ali, eu pego de um lado, você pega do outro, a gente leva junto aqui. Irmão, peraí, não é assim. Sabe por que a esposa é a parte mais frágil? A esposa não é a parte mais frágil, porque ela é menos capaz. Ela é a parte mais frágil porque Deus nos fez fortes, líderes
incisivos, diretos. Precisa ter alguém para ter o coração nessa história, para ter emoção nessa história. E é natural que aquele que vai ser portador do coração e das emoções seja mais frágil. Agora tem homem que quando a esposa manifesta fragilidade, olha para ele, lá vem de novo, pelo amor de Deus. Mas não pare de chorar essa mulher. Irmão, ela está chorando para você consolar. Entendeu? Ah, pastor, mas é ferida. Cura, irmão. Você não é crente? Ah, mas a minha esposa tem um monte de problema do passado. Irmão, mas Deus deu você para ela, para que você seja sacerdote. Então, como sacerdote, você precisa ministrar o coração de sua esposa. Gente, deixa eu contar para vocês algo sobre a minha vida com a minha esposa. O meu namoro com a Daiane foi o namoro mais exótico que você pode imaginar. Porque eu conheci ela, eu não morava aqui no Paraná, eu morava no Ceará e ela morando aqui no Paraná. E nós conversávamos muito por telefone. E antes da minha esposa me conhecer, ela tinha ficado viúva. Ela teve um primeiro casamento abençoado. O Claudinei, que é um cara que se tornou até meu amigo, eu falo dele hoje como se ele fosse meu amigo, até porque ele guardou a minha esposa para que hoje ela vivesse bem o propósito dela comigo. Então, o Claudinei era um homem de Deus, tocava na igreja, ministro de louvor. O cara estava crescendo, estava trabalhando, estava tudo uma bênção. De repente, Deus chega para ele e diz assim, mano, eu quero você aqui. A Daiane vai continuar, eu tenho um projeto diferente para ela, mas agora chegou a hora de você vir. O Celso conheceu ele. Agora está na hora de você vir. Ele vai. Depois de algum tempo, eu apareço na vida da minha esposa. Vocês têm ideia do que é você ter um namoro à distância, consolando uma esposa, ou melhor, uma namorada de uma viuvez? Mas eu entendia que eu era a cura para as dores dela. Eu entendia que eu precisava ver as lágrimas dela e, de alguma forma, trazer bálsamo para o coração dela. Agora, o problema, irmão, é que nós, como homens, nós estamos dentro daquela dinâmica de que, eu não quero caçar problema para a minha vida. Entenda, irmão, Deus te fez um solucionador de problemas. Você, como homem, foi feito para solucionar problemas. Você, como homem, foi feito para avançar e construir valor a partir do lugar que você está. Mas muitas vezes nós somos tão egoístas que nós dizemos, não, mas meu problema é esse aqui, agora o problema da minha esposa, não, isso aqui é ela que trate, ela que cuide, eu não tenho nada a ver com isso. Não, irmão, se Deus deu você para ela, você é o sacerdote da casa, você tem a ver com os problemas dela e o BO é seu, sim. Amém? É assim que funciona. Sabe, irmãos, aí a gente fica confundindo autoridade com autoritarismo. A gente fica querendo fazer prevalecer a nossa força, porque nós somos autoridade, então nós precisamos mandar e elas precisam obedecer. E entenda uma coisa, como eu falei, você não é um tirano, você é um sacerdote. E por último, eu quero dizer para você, querido, que existe justiça de Deus no casamento ser como ele é. Não tem nada de errado. Aqui eu estou tratando de uma parte. E, mulheres, por favor, antes de vocês começarem a pegar no pé do marido de vocês, espera o culto que vem. Tá bom? Tá certo? Porque, como eu falei, se eu parasse por aqui, o risco de muito homem chegar em casa pensando assim, o que o pastor fez com a minha vida? Agora... Mas isso não vai acontecer. Calma. No domingo que vem, eu quero falar sobre a figura feminina. Mas uma coisa você como homem pode fazer já. Você como homem pode começar a tratar a sua esposa melhor. Você como homem pode começar a tratar a sua esposa com mais honra. Você como homem pode começar a abrir mão da sua vontade. Irmão, homem tem caixinha do nada. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo assim, às vezes a Daiane chega para mim e diz assim, eu estou parada, ela olha para mim e diz, amor, o que você está pensando? Eu digo, nada. Ela, como assim? Entende? Nós temos caixinha do nada, nós temos o nosso tempo. Nós temos o tempo onde nós paramos para não pensar em nada. Elas não, né? Mulher, eu acredito que se a gente pudesse abrir a cabeça, era um monte de fio misturado, desencapado, né? Elas pensam tudo, toda hora, tudo junto, nós não. Nós funcionamos por caixinha. Então, gente, vocês, mulheres, deem tempo para os maridos de vocês.
Não usem das palavras que foram pregadas essa noite, e todas com base bíblica, para você esfregar na cara do seu marido e dizer, agora você tem que se renunciar por mim. Calma, não faça isso. Não faça isso, isso não é sábio. E você vai entender um pouco melhor sobre isso no domingo que vem. Nós temos, mulheres, nós temos um compromisso marcado domingo que vem aqui, amém? Glória a Deus! Maridos, vocês vão acompanhar suas mulheres para dar o troco, amém? Gente, você mulher, precisa honrar. O caminho mais rápido para o coração do seu marido é sempre o caminho da honra. Agora, marido, você precisa renunciar. Entenda, eu ouvi uma frase, ela não é bíblica, mas eu ouvi uma frase que não está na Bíblia, mas que eu achei muito profunda, que diz o seguinte, somente os reis podem se humilhar da forma certa. Lavar copo, irmão, não vai fazer tua mão cair. Varrer uma casa, irmão, não vai fazer você virar eunuco. Amém? Cuidar do coração da sua esposa. Irmão, ouvir a sua esposa. Quantos aqui já um dia foram conversar com a sua esposa e você ouviu as 3 primeiras frases, depois foi ficando distante, faria blá, 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 blá. Daí você ficou no automático, aham, é verdade, sim. Daqui a pouco ela dizia, amor, eu estou achando que você está muito triste, você está gordo, e você, aham, é verdade, amor, né? Você não estava mais nem no lugar, irmão, faz isso não. Faz escuta ativa com a tua esposa, aprende a escutar ela, tá certo? Eu já cometi esse erro, tá bom? Teve um dia que a Dani estava conversando comigo, eu, aham. No meio do dia ela disse assim, amor, paga um procedimento estético para mim? Eu, ela disse, você falou. Você disse, eu falei, o que eu falei? Você não estava me ouvindo? Não, eu estava, então o que eu falei? Eu disse, eu não sei. Entende? Então, queridos, em nome de Jesus, vamos fazer das nossas famílias funcionais, mas não vamos esquecer que o primeira linha de defesa, primeira linha de proteção, e aquele que deve espelhar mais santidade dentro de casa, sempre somos nós, homens de Deus. Agora, eu quero terminar, e eu não quero chamar o louvor, nós vamos terminar hoje sem louvor. Eu gostaria muito que os casais agora ficassem aí de pé, um de frente para o outro. Toda a igreja pode levantar.